Mateus, capítulo 10, versículo 24. O discípulo não é mais que o mestre. O servidor não é mais que o patrão. A frase de Nosso Senhor deve ser inserida no contexto, e é um contexto de perseguição. O que Jesus vai dizer no próximo versículo, no versículo seguinte, que não vamos comentar agora, vamos comentar quando chegar a hora de comentar esse versículo. Mas no versículo 24, Jesus diz que o discípulo não é maior que o mestre e o servidor não é mais que o patrão, no sentido, se o mestre, que é Jesus, foi perseguido, o discípulo vai ser. Se o patrão, que é Jesus, foi perseguido, foi incompreendido, foi caluniado, foi ameaçado, etc., o servo também vai ser. Ou seja, nós não estamos isentos de experimentar aquilo que Jesus experimentou. Pondero, porém, uma coisa, em outra ocasião, Jesus diz, vós podeis fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Sim, isso quer dizer que nós temos o poder de ser mais do que Jesus? Sim, se nós entendermos o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se nós podemos pregar o Evangelho mais de 3 anos, porque foi esse o período que Jesus teve para pregar o Evangelho. Quem já prega o Evangelho há mais de 3 anos, pregou, pelo menos quanto ao tempo, mais do que Jesus. Mas, sem mim, nada podeis fazer. Se pregamos, foi com a graça de Cristo, foi com o auxílio de Cristo. Foi Ele em nós. Vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo agindo em nós, assim nós podemos fazer coisas maiores do que aquelas que Ele fez, segundo as suas mesmíssimas palavras. Com a palavra São João Crisóstomo explicando esse versículo, ou seja, o discípulo não é maior do que o mestre e o servidor não é mais do que o patrão. A explicação dele é muito simples, como a de todos os bispos, santos, doutores da igreja, todos os padres da igreja. Com a palavra, o magnífico boca de ouro. Devemos entender essas palavras assim. Enquanto for discípulo e servo, não é maior que o mestre e senhor quanto a natureza da honra. E não me objeteis aqui as raras exceções, pois essas palavras aplicam-se ao que geralmente acontece. Às vezes acontece que um discípulo de Cristo é elevado a um cargo que Jesus nunca exerceu, a desempenhar uma tarefa, uma importância, um lugar nevrálgico central numa comunidade cristã ou até na própria sociedade, uma honra que nunca foi tributada ao próprio Jesus. Isso é uma exceção. Pode acontecer também que um discípulo de Cristo passe a vida inteira sem sofrer perseguição. Como tantos bispos, como tantos doutores, virgens da igreja, Santo Tomás de Aquino não foi mártir, nunca foi perseguido, Santo Agostinho também, tantos santos da igreja que não foram perseguidos. São pontuações. Atenção, não objeteis aqui as raras exceções, pois essas palavras aplicam-se ao que geralmente acontece. Sim, o geral, o comum, o ordinário da igreja é ser perseguida. Se nós não conhecemos de fato como está caminhando, sendo articulada, maquinada a perseguição, mas que em algum lugar sempre tem alguém com olhos irritadíssimos contra a igreja, que nutrem por aquele padre, por aquele bispo, por aquele religioso, por aqueles fiéis, por aquela comunidade cristã, uma raiva tremenda e não descansa enquanto não colocar obstáculos, percalços, enquanto não perseguir, prender, mutilar e matar. Isso é o ordinário e sempre vai ser.